sabe que um dia desses eu estava falando no meu celular com um amigo meu, apertei o radinho, fez e falei, e aí cara, ele, e aí Dinho? Falei, meu Deus, o que aconteceu? Será que um alien pegou meu amigo? É abdução? O que será que está acontecendo? Não, isso se chama interferência de ondas. Então eu vou explicar para vocês agora o que é interferência. Vem comigo? Nós vamos começar com interferência construtiva. Isto, essa parte de cima da onda chama-se crista, a parte de baixo chama-se vale. Quando uma onda com uma amplitude A vem em direção, elas vão no mesmo sentido, vão ao encontro uma com a outra, uma com amplitude A e a outra com 2A, no meio dessa junção acontece uma interferência e elas se somam, aumentando a sua amplitude. E depois elas continuam a sua propagação como se nada tivesse acontecido. Isso é interferência. Após a interferência, as ondas vão continuar seu caminho como se nada tivesse acontecido. É chamada de construtiva porque a amplitude ela aumentou. Queria que você notasse que as bases, por terem o mesmo tamanho, na interferência permaneceram de mesmo tamanho, ok? Vamos ver um outro exemplo de uma interferência construtiva. Aqui, por exemplo, um vale com outro vale. Vale a partezinha de baixo. Eu tenho aqui com amplitude A e aqui com amplitude de 2As. Tudo bem? Quando elas se juntarem, elas forem sofrer essa interferência, as duas se somam, formando uma amplitude maior, dando 3As, e continuam no seu caminho como se nada tivesse acontecido. Eu fiz até o desenho para não reparar aqui. O de 2A vai para a esquerda e o de A vai para a direita. Ok? E o que seria uma interferência destrutiva? Me filma. Obrigado. A interferência destrutiva vai acontecer quando uma onda, a amplitude de uma anular a outra. Vem ver, é assim, ó. Então eu tenho aqui uma onda, uma crista com 2A de amplitude indo para a direita e uma outra, um vale, indo para a esquerda com amplitude A. No momento em que sofrer interferência, a de 2A, por ser maior do que o vale de amplitude apenas A, vai ganhar de quanto? Vai ganhar de uma amplitude A. O que a gente fez? A gente fez a diferença, pegou a maior, tirou a menor. Então 2A menos A deu esse A. E após esse momento, elas continuam o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Vamos voltar aqui, ó. A de 2A, a crista estava indo para a direita com 2A, interferiu, essas duas ondas juntas ficou com velocidade, com amplitude A, e depois permaneceu indo para a direita com a mesma velocidade. Um detalhe, na hora da interferência, a velocidade das duas permanece constante, não tem nada de ficar igual a zero, por favor. Ó, tem sempre uns lembretes assim, um tipo de exercício que os examinadores gostam de fazer. Vem, corre, que está acabando o nosso tempo. Por exemplo, aqui, repara, eu fiz até um quadriculadinho bonitinho. E não é uma crista bonita? Não é. É de sacanagem que eu fiz assim. É um triangulinho. E repara o seguinte, ele tem 3 quadradinhos de base, os dois, tá ok? E a sua amplitude, ela vai oscilar entre 0 e 2. Quando as duas se cruzarem, ó, aqui está a verdinha, né? 3 de base e está aqui, 2 de altura. A outra aqui é a laranja. A outra que é a laranja vai fazer a mesma coisa, vai ter 3 de base e 2 de altura. Estou fazendo pontilhado mesmo. Esse tipo de interferência crista com crista é construtiva. Então vamos lembrar que a gente tem que somar. Então fica o 0, para a verde eu estou com 0 e para a laranja eu estou com 2. Então 0 mais 2, 2. Aqui nesse ponto, por exemplo, tanto para a verde quanto para a laranja eu tenho 1. Então 1 mais 1, 2. Aqui. E nesse ponto aqui, por exemplo, podia ser, sei lá, meio e aqui 1,5 mais meio, 2. Sempre 2, 2, 2, 2. Como que ficaria a onda resultante? Ficaria assim, ó. E o desenho sairia desse jeito aqui, ó. 2, com 3 quadradinhos de amplitude. E após a interferência, elas vão embora como se nada tivesse acontecido. Ok? E o último exemplo é um exemplo assim. Sabe quando você está vendo um filme que aparece um lago e fica pingando água assim no lago? Formam aquelas ondas circulares na superfície do líquido ali da água. Supondo que tenha uma gotinha aqui e outra gotinha ali, você tem uma fonte F1 e uma fonte F2. Esse desenho que até agora parece um desenho meio complicado, lá vai para você. A parte de risquinho é a crista da onda e a parte vazia é o vale da onda. E como é que a gente lembra dos tipos de interferência? Vamos voltar. Olha aqui, atenção. Crista com crista, interferência construtiva. Crista com vale, destrutiva. Vale com vale, construtiva.
vale com crista, destrutiva. Crista com crista, construtiva. Crista com vale, destrutiva. Vale com vale, construtiva. Vale com crista, destrutiva. Vamos lá. Vamos supor agora que eu coloque aqui um ponto X. Observe que o ponto X é um cruzamento entre duas risquinhas, ou seja, crista com crista. Que tipo de interferência que é isso? Interferência construtiva. Se eu colocar agora um ponto aqui, Y, o Y está um risquinho com vazio, então uma crista com vale, interferência destrutiva. Se eu colocar aqui o ponto Z, observe que o ponto Z está no espaço vazio, tanto da onda laranja quanto da onda amarela, então são dois vales. Vale com vale é construtiva, ok? Deu para entender? É isso aí.